Sejam bem-vindos em mais um dia da nossa campanha 30 dias de sabedoria com o livro de Provérbios de Salomão. E hoje estamos no nosso 19º dia, onde vamos ler o capítulo 19 do livro de Provérbios. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe, acione o sininho para que outras pessoas sejam abençoadas também. E vamos à nossa leitura de hoje. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastaram dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Ok, no Provérbios de hoje nós vamos estar enfatizando alguns pontos aqui, principalmente nas questões que fala sobre filho, né? Que é um tema um pouco polêmico, mas a gente vai estar falando sobre os filhos hoje. Vamos começar aqui do versículo 13, que diz o seguinte: o filho insensato é a desgraça do pai. E aí depois fala sobre a esposa aqui, mas vamos falar desse aqui. O filho insensato é a desgraça do pai. E aí vem mais na frente, no 18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E aí mais embaixo, cadê aqui? Aqui. É isso aqui.
o que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E o último, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então veja bem, nós vimos aqui no primeiro versículo, aqui no versículo 13, que fala sobre o filho, que o filho insensato, ele é a desgraça do pai. Um filho insensato é aquele filho que é mal educado, é um filho que não tem bom senso, é um filho que não tem noção das coisas, é um filho que não é bem educado. Este é a desgraça do pai. E mais na frente aqui, a gente viu que diz o seguinte: castiga teu filho enquanto há esperança. Ou seja, nós temos que educar os nossos filhos e, quando preciso, até mesmo sermos um pouco duros com eles e castigá-los enquanto há esperança, enquanto ainda se pode fazer algo, enquanto ainda eles estão em fase de formação, estão se formando, estão crescendo, estão ainda na fase da adolescência ou bem jovens. Nós devemos corrigi-los enquanto há esperança, para que ele não venha a ser vergonha para a tua vida. Mas não te excedas, como diz aqui, não te excedas a ponto de matá-lo ou a ponto de feri-lo, né? Então, assim, quando for necessário, tem que haver a correção, tem que haver o castigo, e, se possível, até umas palmadas, umas correadas, que isso não traz trauma para ninguém. Isso não prejudica ninguém, muito pelo contrário. Isso aí vai ajudar na instrução do teu filho. Você corrigir o seu filho como precisa ser corrigido. Não estou falando para espancar, não estou falando para bater até machucar, estou falando para corrigir. Porque, infelizmente, o que nós mais temos visto hoje em dia são pais que deixam os filhos fazerem o que quer. Aí o filho faz pirraça, ele vai lá e dá o que o filho quer. O filho esperneia, vai lá e dá o que o filho quer. E aí vai crescendo uma criança cheia das vontades, cheia de mimos, cheia de vontades, e que acabam dominando os pais. Porque os pais não têm o pulso firme e não têm a paciência de lidar com o filho. E não aguenta ver pirraça, não aguenta ver o filho chorando, acaba cedendo às vontades do filho e tendo problemas futuros, porque aquela criança cresce sem limite, cresce sem noção do que é respeito, cresce sem noção do que é autoridade e acaba sendo vergonha para o pai. Então aqui a Bíblia nos ensina que nós devemos corrigir os nossos filhos. E aqui ele fala, no versículo 26, que diz assim: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Quanto nós temos visto isso hoje em dia? De filhos que maltrata seu pai, que responde, que até bate, que até briga assim fisicamente com o pai, que esculacha a mãe, põe a mãe para fora de casa. Gente, são coisas terríveis que a gente vê hoje, mas isso é o quê? Isso foi uma falta de uma educação mais dura, de uma educação ali onde os pais ficam em cima e educam os filhos. Eles precisam aprender o limite, até onde eles podem ir e não podem. Eles precisam aprender sobre respeito, sobre quem manda na casa. Então nós temos aprendido aqui da palavra do Senhor, que também diz assim: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento. Nós, como pais, nós temos que dar instrução aos nossos filhos. Nós temos que dar para eles palavras de conhecimento, de instrução. Nós temos que guiar os nossos filhos. É nosso dever instruir e guiar. E, quando necessário, corrigir. Então, fica aí a nossa palavra de hoje e que Deus te abençoe.